وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, aqui do Ponte Verde, aqui do nosso podcast, a 49ª edição do podcast oficial do Ponte Verde, não aceite imitações. Eu, Gabriel Salaf, estou aqui e nesse podcast a gente já lançou o 48 falando sobre a final da CAN, fazendo a prévia. Se você ainda não conferiu, dá uma conferida. Eu e Marcos Carvalho, lá do Ponta de Lança, ficou bem bacana esse episódio. E no 49º a gente vai fazer o esquenta para a final da Copa da Ásia entre Jordânia e Catar, uma final que com certeza ninguém achava que ia acontecer, né? Talvez o Catar na final, o outro podia, mas a Jordânia realmente superou nossas expectativas. Antes de chamar quem está aqui comigo, dessa vez não estou sozinho, dessa vez também não tem problema de som, né? Graças a Deus parou esses problemas. E eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @PonteVerde_. Tem conteúdo todo dia saindo lá, muita coisa legal. Também lembro você para seguir a gente aqui no Spotify ou no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário. Se você está ouvindo no Spotify, tem uma interação para você participar aqui embaixo e, se possível, nos ajudar financeiramente, R$10 por mês, apoia.se/PonteVerde. Com esse valorzinho aí que você compra um salgado, um refri, dependendo do lugar, talvez mais coisa, mas um valor aí que você consegue ajudar o Ponte Verde, se não pesar, se você puder nos ajudar, para a gente não ter mais problemas de som em podcast, importante. E claro, se você não puder ajudar financeiramente, nos ajude indicando, passando o podcast, Ponte Verde para frente, para quem está ansioso aí para a final da Copa da Ásia, igual estou eu, igual está Yuri Casari, que por 22 vezes, já esteve no seu fone de ouvido, fazendo o Minuto da Copa da Ásia nesse mês. Está chegando a 23ª edição com novidades, mas a gente faz esse pré antes, né, Yuri? Estamos ansiosos para ver o que será dessa grande decisão da Copa da Ásia. Será um campeão novo? Será um bicampeão novo, já que o Qatar tem um título conquistado na última edição? Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast. Valeu, Safo, obrigado. Uma boa noite aí para você, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para quem estiver ouvindo aí a hora que for. E como você bem frisou, né, a gente está indo para uma final aí totalmente inesperada. Vou falar um pouquinho mais sobre o que eu esperava da Jordânia, mas do Qatar a gente desconfiava muito, né, do que o Qatar podia apresentar. Conseguiu apresentar um bom futebol, com aquele empurrãozinho, né, da arbitragem caseira, mas a gente vai falar um pouquinho dos detalhes aí dessas duas finalistas e também das duas equipes que acabaram ficando pelo caminho aí no momento decisivo. Das equipes que quando saíram as semifinais, todo mundo apostava que seria a final, né? Acho que a maioria das pessoas achava que teríamos uma Coreia do Sul contra Irã na final e não foi assim. O Yuri falou boa noite, a gente está gravando esse podcast na noite, do dia 8, na noite da quinta-feira. Já sexta-feira, já dia 9, ele está disponível. E no dia 10, ao meio-dia, horário de Brasília, nós temos a bola rolando lá no Qatar para Jordânia e Qatar no Al Khalifa Stadium, no Lusail Stadium, né? O palco da última final da Copa do Mundo, né? Vamos ter aí esse grande duelo. E vamos começar, né, para você final, para você que ainda não ouviu nossos podcasts de análise, assim, a gente sempre fala primeiro dos eliminados e depois a gente fala dos confrontos que estão por vir. Começando, Coreia do Sul, eliminada pela Jordânia, 2-0. Na semifinal, a Coreia realmente não mostrou nada, né? Foi totalmente dominada pela Jordânia, até teve ali momentos no primeiro tempo, quando teve um gol anulado, que cresceu no jogo, um pênalti cancelado, mas realmente, quando a Jordânia abre o placar, a Coreia vira um desespero, não consegue mais criar. Isso é um reflexo do Griezmann, né? A gente tem que lembrar, a Coreia só venceu um jogo no tempo regulamentar nessa Copa da Ásia, contra a Arábia Saudita, passa nos pênaltis, marcando um gol nos acréscimos, contra a Austrália, passa na prorrogação, também empatando o jogo nos acréscimos, né? Na Arábia Saudita, mas foi mais martelada, a Coreia do Sul ficou martelando ali o segundo tempo todo, mas contra a Austrália dependeu muito do som, né? O som precisou aparecer e foi o único jogo que o som apareceu, digamos assim, né? Com dribles, com aquilo que a gente espera do som. Ele sofreu o pênalti, depois fez um golaço absurdo de falta, mas faltou muito da Coreia, e acho que isso não é culpa do Griezmann, não é culpa do som, não é culpa do Lee Kang-in, que também foi um cara que jogou muita bola, até do Hwang, que apareceu muito bem, mas sim do treinador, né, Yuri? Ano passado ele já estava muito desconfiado do Griezmann, antes do começo das eliminatórias, demorou para ele vencer um jogo, né? Ele só foi vencer lá em setembro, se eu não me engano, quando
a Coreia do Sul bateu a seleção da Arábia Saudita, eu lembro só que foi contra a Arábia Saudita, mas não lembro precisamente quando foi esse amistoso, e agora na Copa da Ásia a gente vê por que o Griezmann não tem tanta confiança no mundo do futebol, no futebol de seleções, e cai de forma precoce uma seleção que talvez não seja tão precoce, mas a gente não esperava ver a Coreia do Sul, depois de passar por Arábia Saudita e Austrália, caindo para a Jordânia. A Coreia do Sul apresentou um futebol muito pobre, né, nessa edição da Copa da Ásia. A gente até comentou entre nós aqui, após os dois jogos, né, tanto contra a Arábia Saudita quanto contra a Austrália, do exagero, né, de bola aérea, bola alçada na área, um Klinsmann ball. Contra a Austrália, então, fica ainda mais destacado isso, por ser um time que é muito bom na bola aérea, então acabava sendo não tão efetivo, né, muito menos efetivo do que foi contra a Arábia Saudita, que também é um time que costuma ir bem no jogo aéreo. Eu acho que a própria postura do Klinsmann na coletiva pós-jogo mostra muito o que tem sido o trabalho dele, né, um trabalho irrisório. A sensação, né, que o Klinsmann passa é de alguém que não está comprometido, né, com o projeto, com o trabalho. As próprias explicações dele não são muito genéricas, né, fala muito pouco sobre o jogo. Então, se você compara, por exemplo, as coletivas do Galenoe, né, que foi um dos eliminados, do próprio Amouta, que foi quem eliminou o Klinsmann, você vê que as explicações sobre o jogo, sobre as decisões que ele tomou, e o Klinsmann não, é aquele blá 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 bem genérico. Ele inclusive, a sensação que passa é que ele joga nas costas dos seus comandados, né? E outra sensação que passou no jogo, que a Jordânia começou muito bem, né? Fez ali 30 minutos, 35 minutos, muito, muito intenso. E a Coreia do Sul já tinha enfrentado a Jordânia, num jogo que também a Jordânia começou melhor, fez um baita do primeiro tempo. E a impressão que passa é que a Coreia do Sul foi surpreendida, né? Ela não esperava aquilo ali, sendo que nós já alertávamos isso aqui, eles enfrentaram a Jordânia, não tinha como não saber, né, que a Jordânia jogaria daquele jeito. E a sensação que passa é que eles estavam totalmente surpreendidos com a forma que a Jordânia jogou. O Klinsmann ainda fala sobre a busca por uma vaga na Copa do Mundo, né? A gente não sabe ainda se essa eliminação na Copa da Ásia, esse desempenho abaixo, será decisivo para algum tipo de decisão da Federação da Coreia do Sul, né, em demitir ou em manter ali o Klinsmann. A gente ainda não tem essa informação, né? Mas foi muito abaixo do que a gente esperava da Coreia do Sul e acabou indo muito na individualidade mesmo, né? O Lee Kang-in foi um dos melhores jogadores do torneio todo. O Son mesmo não fazendo um grande campeonato ali, né? Conseguiu aparecer em alguns momentos, né? O gol de falta, né? Nos pênaltis ali também, quando tinha para bater, sempre ali para bater. E outro destaque negativo da Coreia do Sul é a questão defensiva também, né? Apesar do Joe ali ter aparecido bem em alguns momentos individualmente, né? O sistema defensivo da Coreia do Sul, que vinha se destacando no período prévio à Copa da Ásia, foi bem mal no torneio em si, né? Tomou 8 gols em 5 jogos, inclusive daqui a pouco eu vou falar do treinador da Jordânia. Ele destaca justamente essa questão da fragilidade defensiva da Coreia do Sul, que isso foi uma das coisas que eles buscaram explorar. Para quem acompanha a seleção da Coreia, pode até falar, mas o goleiro da Coreia não era Kim? O Kim se machucou logo após a estreia, né? A gente tem que lembrar disso, por isso que talvez o Joe seja um grande destaque, né? Por ter conseguido assumir a superioridade, por exemplo, coisa que talvez se fosse o Japão, que a gente falou tanto do goleiro, talvez não teria essa confiança, e o Joe consegue assumir com tanta segurança, né? Com tanta confiança. Fica um ponto interessante também, porque a Coreia tem o Kim, o outro Kim, né? O Kim do Bayern, né? O Kim que foi campeão no Napoli, o Kim que é um dos melhores jogadores, né, o Kim Min-jae, e ele não apareceu tão bem, né, nessa defensividade, e na semifinal em questão estava suspenso, né, por segundo cartão amarelo, não jogou a partida contra a Jordânia. E só para confirmar, o amistoso que eu falei foi em setembro mesmo, contra a Arábia Saudita. Mas a gente pega os números do Klinsmann, eu estava até olhando aqui, eu lembro que no começo a gente falou, mas o Klinsmann só perdeu 2 jogos, né, o Klinsmann perdeu 2 jogos no começo do trabalho dele lá contra Peru e contra a Colômbia, se não estou enganado, deixa eu até aqui passar, para outro Uruguai, perdão, contra a Colômbia, ele consegue um empate. Mas depois ele vem numa sequência de 2 empates seguidos, aí ele consegue ali 5 vitórias seguidas, na verdade 7 vitórias seguidas, né, a gente comentou isso,
e depois vem com 4 empates seguidos até perder para a Jordânia. Ou seja, é um cara que empatou muito nesse ciclo, né, desde que ele assume a seleção. Então, era um ponto que a gente já estava... Eu lembro que ano passado, com as eliminatórias, a gente falava disso, né? O grupo da Coreia nas eliminatórias é fraco. Então, a Coreia deve passar com tranquilidade, né? A Coreia está no grupo com a Tailândia, com a China e com a seleção de Taiwan, se eu não estou enganado. É um grupo mais acessível. Da Singapura, perdão. Né? Não ia dar muito certo um grupo com China e Taiwan também. Mas é um grupo mais acessível, mais tranquilo. Então, acredito, e até mesmo pela abrangência de vagas, não duvido que a Coreia consiga uma classificação fácil na terceira fase. A questão é que nem você falou, será que o Klinsmann vai continuar? Lembrando que o Klinsmann, quando o jogo estava indo naqueles instantes derradeiros, teve a imagem dele sorrindo, né? Na Coreia tomando 2-0, e ele estava lá rindo. Isso pegou mal, até umas manchetes aqui que eu achei. Eu acabei de ver aqui uma manchete do The Athletic falando de humilhação, né, contra a Jordânia. Então, assuntos muito pesados. Então, fiquem sem má impressão do Klinsmann. Pode falar aí. Ia comentar justamente isso, né? Que esse sorrisinho foi manchete em vários jornais asiáticos, em jornais, né, da Europa também, justamente mostrando esse descompromisso que eu comentei ali, né? Que até as falas dele passam essa percepção. Resta saber quando que o Klinsmann vai, sei lá, se estocar e ver que o mundo dele não é ser treinador, né? Porque realmente a gente não consegue lembrar aqui de um grande trabalho do Klinsmann. E a Coreia também com escolhas, né, duvidosas de treinadores, né? Lembrando que o treinador da Coreia antes do Klinsmann era Paulo Bento, né? E tudo bem que chegou nas oitavas de final da Copa, mas não era o trabalho assim de sonhos com o Paulo Bento. E mais um ano, né, que a Coreia fica sem ganhar a Copa da Ásia. Lembrando que a última vez que a Coreia ganhou a Copa da Ásia foi em 1960, ou seja, já faz muito tempo. Tinha essa expectativa agora, né? Principalmente por ter um craque internacional, que é o Son, né, que para mim já é melhor que o Park, por exemplo, né, que era vamos dizer, o outro craque geracional que a Coreia teve antes do Son. Então, fica esse ponto. Acho que da Coreia... eliminou dois favoritaços, né? Então tinha aquele ar de que ia chegar, nem que fosse no peso da camisa. E é importante a gente destacar, você falou, a Coreia eliminou 2 favoritaços e foi a única seleção que foi para a Copa que foi eliminada uma seleção que não foi para a Copa. Porque a Coreia mesmo eliminou a Austrália e a Arábia Saudita, o Irã eliminou o Japão e o Catar eliminou o Irã. Né? Então, todo mundo que foi para a Copa caiu para quem foi para a Copa, exceto a Coreia. Então, isso obviamente que pesa. Por isso que vem essa questão de vexame e humilhação, porque acho que se a Coreia tivesse eliminada pela Arábia Saudita e pela Austrália, que ficou a vias de acontecer, o peso da eliminação, gente, eliminação não seria tão grande. O peso do que a Coreia estava jogando? Ia, porque a Coreia realmente deixou muito a desejar na competição. Mas agora, que além de não jogar nada contra a Jordânia na semifinal, é eliminada e ainda toma um vareio, é complicado, né? Então, fica esse peso negativo. Quer falar mais coisa da Coreia? Podemos passar para o Yuri Casar. Ele deu um sinal positivo. Podemos seguir para o Irã. Então, chegamos no Irã no outro dia, né? Essa semifinal foi disputada no dia 6, na terça-feira. No dia 7, o Irã acabou de virada, com polêmica de arbitragem, com tudo, perdendo para o Catar por 3-2, né? A questão de arbitragem, eu acho que a arbitragem compensou, né? Porque chegou no intervalo, logo no primeiro lance, os caras marcam um pênalti ali que a braço está muito colado no corpo, da minha opinião, para marcar pênalti. Mas, enfim, o problema do Irã, acho que a gente já estava falando desde a terceira rodada, né, Yuri? Era a quantidade de chances que o Irã perdia. Porque contra a Palestina, eles foram muito fatais logo no começo do jogo, né? E decidiram o jogo de começo. Contra Hong Kong, de fato, foi um jogo mais truncado, um jogo mais difícil. Mas contra o Emirados Árabes Unidos, era para o Irã ter goleado e não goleou. Contra a Síria, perdeu um gol a rodo e deixou a Síria empatar o jogo e transformar o jogo muito tenso. Contra o Japão, fez um grande, excepcional jogo, principalmente no segundo tempo. Aí não tem o que falar, méritos totais da seleção iraniana. Porém, na semifinal, teve chance para fazer 2-0, teve chance para virar o jogo, teve muita chance desperdiçada, tomou um gol num passivo, num defensivo ali, deixou o Ali, e até mesmo quando estava com 1 a menos na prorrogação, perdeu umas 2 oportunidades ali que realmente não podia perder. É bola que o cara não chuta forte, chuta em cima do zagueiro. O Taremi talvez não aparecendo do jeito que a gente esperava, né? Não daquele centroavante, matador. Né? Eu lembro que o Yuri, quando o Taremi fez 2 gols, falou, agora ele vai brigar pela artilharia. E esse agora ficou enguiçado, né? O cara ainda foi expulso no jogo contra a Síria. Faltou, acho que o Irã, pode falar até que o Irã jogou o melhor futebol dessa Copa da Ásia, eu não duvido, assim, melhor no sentido de alcançar o ápice, não mais regular, mas assim, o melhor futebol que a gente viu numa partida provavelmente tem sido do Irã, mas peca nessa questão de finalização, não é mesmo? Concordo plenamente, Saf. Inclusive, eu vou comentar ali que o próprio treinador assumiu isso, né? A gente já vinha falando dessa questão
dos gols perdidos, né? Uma seleção que tem 2 jogadores do Quilate, do Azmoun e do Taremi não pode perder tanto gol quanto perdeu ali num jogo desses contra o Catar. Você falou ali do momento dos acréscimos, né? O Irã teve 2 chances ali inacreditáveis, né? Acabou contando com azar também, né? Teve a bola na trave do Jahanbakhsh. Já era 13 minutos já de acréscimos, né? Que foi o tempo que o árbitro deu, acabou estendendo mais um pouquinho. Teve uma bola já na sequência ali que daí o Barchan defendeu. Foi um jogo o jogo contra o Catar também foi muito bom, o segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Irã já podia ter matado o jogo rapidamente, né? Abriu 1-0, teve 2 chances claríssimas de ampliar, aí toma o gol aos 17, aí o jogo vira, né? Muda totalmente, o Catar faz o primeiro tempo melhor, inclusive consegue a virada ainda na primeira etapa merecidamente, mas no segundo tempo só deu Irã, né? Foram 17 finalizações, teve bola em cima da linha sendo tirada pelo zagueiro do Catar, enfim, várias oportunidades claríssimas de gol ali que acabaram não entrando, né? Até eu tava pensando, né, se é um jogo assim da seleção brasileira, cara, isso é uma decepção muito grande, né? Uma eliminação dessa forma. E trazendo um pouco das falas do Galeno ali após o jogo, né, na coletiva, ele tem aquele discurso protocolar, né, de agradecer aos jogadores, de pedir desculpas ao povo iraniano, né? Mas ele comenta justamente do primeiro tempo, que o time teve oportunidades para matar o jogo. Aí, né, na sequência, ele comenta que o desempenho no segundo tempo, na opinião dele, foi o melhor da equipe do Irã no torneio até então. Mas ele basicamente, né, na língua dele, ele fala que a bola pune, né? Que quando a equipe não aproveita suas chances, né, acaba sendo punido. Outra coisa que marca a diferença entre os 2 treinadores eliminados, né, é a questão da responsabilidade, né? O Klinsmann falou, quando perde é sempre o treinador responsável e tal, mas de uma forma que parece que ele tá tirando o peso das suas costas, né? O Galeno aí já puxa toda a responsabilidade para si, diz que foi um dos dias mais difíceis ali da carreira dele. Ele que já tinha experimentado, né, ser eliminado com o Irã pela Copa da Ásia em 2007, então ele já tinha essa experiência. E uma questão também interessante que você falou da Coreia do Sul não vencer desde 1960, o outro tabu, né, que a gente tinha aí é o do Irã, que não vence desde do tricampeonato lá em 1976, e desde então foram 12 edições de Copa da Ásia, né, e de 12 edições o Irã caiu nas semifinais em 7 edições, né, o Irã não chegou mais na final, e teve gerações, né, excelentes para poder chegar nessa final, para poder chegar talvez nesse título, e ficou pelo caminho em todas elas. E pesa a gente saber se Taremi, se Azmoun talvez tá, mas Taremi, outros jogadores, Jahanbakhsh, vão estar ainda na edição de 2027, né? Esse é um ponto, porque, como o Stein falou até no podcast que a gente gravou com ele, essa era, vamos dizer, a vez do Irã. A geração do Irã ali para ganhar. E a gente vai ver uma geração agora japonesa se amadurecer um pouco mais nesse ciclo, né? Outras gerações aí que vão surgir com mais força. E essa estava na mão do Irã. O Irã, infelizmente, aí deixou escapar. Eu só discordo do treinador. Para mim, o melhor jogo que o Irã fez foi no segundo tempo contra o Japão, para mim. Não só porque foi mais preciso, mas realmente o Irã conseguiu botar um volume de jogo muito bom, que não deixou o Japão, que era uma equipe fenomenal, jogar. O Catar mostrou uma estratégia de jogo, né? A gente vai falar do Tim Marques daqui a pouco, mas a estratégia do Tim Marques era contra-ataque, bola para a FIFA, para ver se conseguia fazer alguma coisa, e conseguiu. Então, tem essa diferença. Então, eu acredito que contra o Japão, justamente por não estar jogando com uma seleção recuada, até por o placar, né, tá no empate, né, não tá atrás, eu acho que o Irã conseguiu fazer um jogo melhor do que contra o Catar, mas fica esse peso, fica esse lamento. Eu acho que essa questão do jejum, do tabu, né, pesa muito, até mesmo vendo que os adversários mais fortes foram caindo um por um caiu para o próprio Irã, né, na final, que a gente chamou de final antecipada. Então não pode dizer que o Irã foi, vamos dizer, humilde, foi com salto alto. Não, o Irã fez um jogo de responsabilidade contra o Catar, não era aquele jogo que é só passar agora do Catar. Não, ele sabia que tinha o peso do Catar jogar em casa, o peso do Catar ser o atual campeão, o peso do Catar contar com uma arbitragem caseira. O Irã foi prejudicado por isso, né? Como a gente já falou, no lance que inclusive surge o gol do Catar. A gente não sabe, como a gente não tem um acompanhamento igual quando, por exemplo, a Copa do Mundo que a gente acompanha o Brasil ali
né, todos os dias com notícias, cobertura e tal, a gente não consegue ter a exata noção do peso psicológico também, né? A gente fala, o Irã perdeu muito gol, né? Qual que é a tensão dos jogadores ali naquele momento, né? A gente não tem ideia. O Qatar, por exemplo, não tem esse peso, acabou de ser campeão em 2019, tá jogando em casa, né? Não tem essa pressão externa ali, né? A gente não sabe até que ponto isso interfere no jogo do Irã. E outro aspecto importante da gente citar é a quebra, né, da sequência invicta que o Irã vinha tendo, né? Foram 18 jogos sem perder, não perdia desde a Copa do Mundo, que a gente sempre vinha destacando isso, e agora essa derrota aí doída contra o Qatar. Você falou de fator psicológico, acho que aconteceu no final do jogo, né? O Taremi indo para cima, brigando, acho que isso já mostra, né? A questão de como pesa para os jogadores, ainda mais essa classificação, e talvez os iranianos estavam contando por ser esse favorito, né? Então pesa muito essa questão de ciclos, mas fica aqui o destaque, principalmente acho que é para a Copa da Ásia que o Diogo nos fez, né? O volante, o Jahanbakhsh também fez, principalmente no mata-mata, apareceu muito bem. Para mim são 2 destaques, né? A gente lamenta muito o Taremi, o Azmoun, que eu acho que por ele ser atualmente o principal artilheiro da seleção iraniana, ele faltou ele assumir mais essa responsabilidade no ataque, né? Mas com assistências ele foi primoroso, as assistências que ele deu para os gols do Taremi, para o gol, né, contra o Japão mesmo, que foi um belo passe, então ele sabia assumir a responsabilidade na assistência, mas... O Azmoun fez um golaço contra o Japão também, né, que acabou anulado. Exato, vai ficar anulado. Mas ele faltou essa responsabilidade. A gente tem que até falar disso, né, que dos 5 maiores artilheiros do Irã, 2 estavam em atuação, que são Taremi e Azmoun, justamente. O Azmoun é o segundo com 51 gols, fica atrás do Alidai, que tem 90, tem mais 100 gols, né, então vai ser, acho que não pega, e o Taremi ainda está atrás do Karim Bagheri, que jogou junto com o Alidai, né, naquela época, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, a gente espera muito, né? São 2 nomes muito grandes, vamos ver se eles vão estar ainda, né, à disposição, como estarão, e vamos ver também como que vai ser essa renovação do Irã, né? A gente não tem uma renovação talvez tão imediata, mas no Mundial Sub-17, né, que foi disputado no ano passado, a gente já viu um brilho, né? O Irã ganhou do Brasil, por exemplo, então já dá para a gente criar uma expectativa de algo bom que vem pelo lado dos persas. Hora de falar então de decisão, hora de falar de Jordânia e Qatar, e é engraçado, né? Eu até falei isso para você, né, Yuri, que ironicamente e coincidentemente não é teoria da conspiração, a gente não é de propósito, mas os 2 times que foram dizer mais beneficiados por erros da fraquíssima arbitragem dessa Copa da Ásia estão na final. A Jordânia por causa daquele jogo contra o Iraque, o Qatar, né, enfim, tem a questão caseira que pesa, mas talvez a mais clamorosa tenha sido no jogo contra o Uzbequistão, né, que o Marchano é expulso num lance claro de expulsão e depois vai lá e pega 3 pênaltis nas penalidades. Então, tem essas coincidências da vida. Mas a Jordânia, ignorando o fato do jogo contra o Iraque, né, que aconteceu o que aconteceu, parece, Yuri, que aprendeu a lição que a gente tanto falava aqui. Alô, galera tá ouvindo o minuto da Copa da Ásia lá na Jordânia, hein? Porque a gente sempre citava, cara, a Jordânia faz um ótimo primeiro tempo, em todos os jogos basicamente foi assim, talvez não contra o Bahrein, mas contra o Bahrein tinha a ver com as escolhas, e as escolhas deram certo, né? Porque a Jordânia escolhe não jogar com o Japão, faz um jogo para não passar em primeiro, para não cair contra o Japão, e olha só, consegue avançar. Mas contra o Iraque foi muito assim, né? Contra o Iraque, a Jordânia faz um ótimo primeiro tempo, vai para frente do marcador com uma justiça tremenda, toma a virada, consegue virar com todos os fatores, mas dali para frente dos outros 2 jogos aprende. Tem um jogo muito tenso, um jogo muito truncado contra o Tajiquistão, que era o esperado, né? São 2 equipes, vão ser do mesmo nível, mas contra a Coreia dá uma aula de futebol. O Tamari em ótima fase, o Al-Namayt aparecendo muito bem nessa fase de mata-mata, é uma dupla realmente espetacular, jogando muito bem e consegue fazer história, né? A Jordânia chega pela primeira vez, né, numa final de Copa da Ásia, chega com moral, chega com méritos. Não dá para dizer, obviamente é uma surpresa, ninguém esperava a Jordânia chegando numa decisão, mas chega com méritos. Acho que isso é o mais importante, né? Esse destaque que a seleção jordaniana apresentou, né, esse bom futebol que se manteve, porque a gente vê algumas seleções começando bem, uma Copa do Mundo, uma Copa da Ásia, uma Copa das Nações, mas com o tempo cai, com o tempo a camisa pesa, né, o jogo fica mais tenso, o jogo não consegue matar o jogo, não consegue fazer gol na fase de mata-mata, a Jordânia não. E acho que isso cai muito nos pés de caras como o Tamari e o Al-Namayt, né? Se a gente falou que a gente esperava que o Son aparecesse, que o Taremi aparecesse, que o Azmoun aparecesse, os 2 ali puxaram o protagonismo, e principalmente na semifinal, o jogo que o Tamari fez foi sacanagem, o golaço que ele faz
com requinte de crueldade, até diria, deixando o marcador no chão. É fenomenal ver os dois jogando juntos. Então, vamos ver se isso vai se repetir na final, mas deixa uma ótima impressão, né, essa fase de mata-mata, principalmente da Jordânia. Faz de grupos também, o jogo contra a Coreia, contra a Malásia também, mas chega com moral para essa final, não chega, vamos dizer, com o status de zebra, chega mais com uma surpresa, mas zebra acho que não. Eu fiz bastante anotação aqui, não sei nem por onde começar para falar da Jordânia, mas puxando um gancho de uma coisa que você falou ali do jogo do Bahrein, na verdade a Jordânia também fez um bom primeiro tempo contra o Bahrein, também teve chance de sair na frente, né? O Bahrein que talvez acabou conseguindo abrir o placar, a Jordânia viu que não valia a pena correr atrás e ficou nisso aí mesmo, né? Mas eu também acho que a Jordânia fez um bom primeiro tempo nesse jogo. E essa questão do time aprender a lição foi citada pelo técnico Amolta na coletiva também, né? Ele falou que a equipe cumpriu, né, exatamente o que ele pediu, né, que não era para respeitar demais o adversário, mas que era para fechar os espaços e principalmente como eu comentei da questão da fragilidade defensiva, né, um dos pedidos do Amolta foi justamente de pressionar o máximo possível a linha defensiva da Coreia do Sul nas saídas, que foi o que aconteceu. Outro aspecto interessante da Jordânia nessa semifinal, né, foi praticamente anularam o som, né, e a Jordânia é um time que não fica tanto com a bola, na maioria dos jogos teve menos posse de bola que o adversário, mas que tem um contra-ataque absurdamente rápido, né? A Jordânia fez 4 gols, dos 12 gols que ela marcou no torneio, ela fez 4 gols de contra-ataque, né? Enquanto nenhuma outra equipe fez mais de um gol nesse quesito, né? No contra-golpe. Então isso mostra qual é a força da Jordânia. Vou puxar aqui algumas questões bem legais. Eu peguei algumas manchetes locais dos jornais da Jordânia, né? E duas aqui me chamaram bastante atenção, do Jordan Times, na verdade, né? Que as vitórias, na verdade, não só a vitória aí na semifinal, né? Mas as vitórias que a Jordânia foi conquistando com o passar do tempo no torneio, elas trouxeram um boom para os negócios locais lá na Jordânia, né? Principalmente para restaurantes e cafés, porque o povo jordaniano está se reunindo nas ruas, na cidade, e isso aí trouxe um benefício para o comércio da Jordânia. E outra manchete aqui que eu trouxe é em relação porque o futebol na Jordânia, ele é ligado, na verdade, ao Ministério da Juventude, né? Um tipo de governo diferente lá, né? Embora não possa ter a interferência, né, o Ministério da Juventude ele que investe um dinheirinho, pelo que eu pude entender. E ele está montando, né, locais tipo fanfests em várias províncias lá da Jordânia. Então, ela separou 13 locais, né, diferentes lá do país para uma transmissão, né, pública dessa grande final aí. Então, é algo bem interessante também para a gente comentar essa mobilização, né, do povo da Jordânia para essa final. E acho que o ponto interessante, até que o Copa Além da Copa trouxe, um abraço pessoal lá, é como os jordanianos não esquecem dos palestinos. A gente tem que lembrar que a Jordânia é, vamos dizer assim, o maior centro de refúgio para palestinos, né, porque é do lado da Cisjordânia, né, tem tudo isso. A própria seleção da Palestina treinou na Cisjordânia, e os jogadores, até mesmo quando acabou a semifinal contra a Coreia do Sul, eles levantam a camisa com frases, fazem as mãos cruzadas, fazendo V, que é um gesto que os palestinos fizeram durante a Copa da Ásia, né? Então, lembrar disso que a Jordânia está muito, obviamente o Catar também, tá? Que é o adversário da final, a gente sabe também da relação que os catares têm com a Palestina, mas a Jordânia tem essa questão muito próxima. Então, fica, acho que interessante. Yuri, acho que a gente vai falar depois, né, do amistoso preparatório que a Jordânia fez, mas a gente falava antes da Copa da Ásia que a Jordânia é uma seleção que oscilava muito, a gente não sabia muito o que esperar, né? Que conseguia vencer um jogo difícil, mas depois perdia por fácil. Tomou um vareio do Japão, né, na prévia. Também perdeu para a Arábia Saudita, que hoje talvez seja um resultado que a gente não espera da Jordânia perdendo para a Arábia Saudita. Mas acho que, principalmente, esse nível de atuação que o Tamar e o Anoimar estão exercendo, você falou desse gol de contra-ataque, acho que não tem certeza, mas se duvidasse, todos o Tamar participou. Pelo menos os dois contra a Coreia do Sul que foram de contra-ataque, o Tamar dá assistência para o Anoimar e depois ele faz o próprio gol no contra-ataque. Então, eu acho que fica esse ponto positivo dessa dupla. Não sei se quer falar uma coisa sobre eles, até porque
Se vocês vissem nossa conversa no WhatsApp, enquanto a Jordânia joga, veria 2 fanáticos por Moçã Altamari. Vou comentar uma coisa também, né? Como as transmissões aí foram pelo Star Mais e tal, eu meio que acompanhei um pouco mais pelos streamings aí, piratas, né? E geralmente era da Sport TV lá de Portugal, né? E o narrador português também, todo jogo se derretia, né? Pelo Altamari, que tá jogando no Montpellier da França. Eu separei aqui para falar um pouquinho dos dois daqui a pouco, mas eu vou falar antes de outras questões da Jordânia também, que eu achei bem legal. Tem uma matéria bem interessante, bem completa, sobre a seleção da Jordânia no Al Jazeera, né? Que é no site Qatari, que eles entrevistaram algumas pessoas aí da Jordânia, né? Eles entrevistaram o secretário-geral da Federação Jordaniana, né? O Samar Nasser. E aí ele puxa muito a sardinha ali para que as empresas privadas, né, da Jordânia investam mais no futebol. Ele espera que as empresas apoiem mais a seleção, né, com esses resultados. Segundo a matéria, também alguns bancos do país já ofereceram recompensas financeiras, né, para os jogadores após essa classificação para a final. Esse secretário da federação, ele foi atleta também, né, mas não do futebol, ele foi atleta da natação. E ele, inclusive, já, né, aí um pouco aspirando um objetivo mais ambicioso, né, já fala que a final, né, a Copa da Ásia desse ano é um marco na história do futebol jordaniano, mas que o objetivo final é, de fato, avançar para a Copa do Mundo, né, chegar a qualificar para a Copa do Mundo. Sobre o Altamari, ele falou também após o jogo, né, ele falou que ele sonhou com a vitória na Copa da Ásia antes de começar a competição, né. Ele falou que sonhou com isso há um mês e que agora esse sonho está muito perto, né, de se tornar realidade. Disse que é um orgulho, né, para ele conseguir levar o país dele para a final. Disse que as pessoas na França, né, têm mandado mensagens ali para ele. E alguns aspectos que eu queria destacar das falas dele, pode ser meio protocolar, né? Você elogiar o treinador, tal, você elogiar os companheiros, mas eu acho que tem aspectos, alguns termos, algumas palavras bem interessantes. Ele destaca a questão da disciplina tática do time, isso é um fato, é o que a gente percebe, né? Ele disse que o Amolta conseguiu, né, incutir na cabeça deles a questão de não respeitar, de, né, não entrar respeitando demais o adversário, e a gente viu que essa postura mudou, né, começou dessa forma, mas foi mudando no decorrer da competição, e a questão do time ser paciente, de ter a paciência para atacar nas horas certas, e isso a gente também observou no futebol da Indonésia. Vou seguir aqui falando um pouco da Jordânia, a questão defensiva também, né? A Jordânia, ela nos últimos 2 jogos, ela não tomou gol, né? E no mata-mata, a única vez, tirando esses 2 jogos da Jordânia, né, apenas um goleiro não tomou gol, que foi o Ryan contra a Indonésia, um adversário mais frágil ali. Então é um dado interessante, né? Ver que a Jordânia conseguiu uma solidez defensiva justamente nos momentos mais difíceis, né, nos momentos mais importantes, que foram nas quartas e na semifinal. Agora resta ver se vai conseguir manter, né, essa solidez contra o Qatar. E puxando aqui algumas falas do Amolta, ele comenta também essa questão do esforço coletivo, né, e da questão da Jordânia ter vencido muito os duelos individuais. Vou trazer alguns números daqui a pouco, mas isso realmente foi um diferencial da equipe da Jordânia, né? Além do coletivo estar muito bem ajustado, na hora do pega para capar ali no confronto, 1 para 1, a Jordânia se saiu muito bem também. E fica o destaque que o Yasser, ele não trabalhou no jogo contra a Coreia do Sul, né? Contra o Tajiquistão, ele até participa do jogo, faz algumas defesas, mas a Coreia do Sul não finaliza em gol. A chance mais perigosa da Coreia do Sul é uma cabeçada na trave. De resto, nenhuma bola vai em direção ao gol. Então fica esse ponto positivo também para a defesa da Jordânia, como você disse no começo da sua fala, que anulou os sons. E agora a gente fala dos donos da casa, do Qatar, que meio a toda a polêmica, né, de arbitragem, de alguns jogos, chega na final, não sei se talvez com merecimento, até porque a gente falou do jogo da semifinal contra o Irã, mas não chega, vamos dizer, por acaso. Né? Não dá para dizer que o Qatar era a seleção que merecia estar na final pelos jogos que fez, principalmente na fase de mata-mata. O Qatar ficou devendo, né, contra a Palestina ficou devendo, contra o Uzbequistão ficou devendo, e
Acho que ali foi muito próximo de ser eliminado, né, o jogo dos pênaltis, mas o Uzbequistão podia ter forçado um pouquinho mais, a gente até falou isso no Minuto da Copa da Ásia também aqui no podcast. E no jogo contra o Irã, acho que o Tintin Marques acertou a estratégia. A gente fala muito da FIFA, tem que falar, que a FIFA tá fazendo a diferença nessa questão de craque, né, que a gente fala do som, que a gente esperava do Taremi, a gente falou do Tamari, mas a FIFA acho que faz mais, porque o jogo do Qatar passa por ele, né, então, e ele consegue lidar muito bem com isso, faz uma Copa da Ásia esplendorosa, muito boa, realmente, o Afif fazendo bons jogos, esplendorosos jogos. Essa semifinal ele realmente resolveu o jogo, mas tem um outro destaque, acho que a gente tem que dar nessa seleção do Qatar, que é o Tintin Marques, que é um cara que a gente não sabia muito bem como ia assumir a seleção há 1 mês e meio, né? Ele assumiu a seleção em dezembro, tem pouco tempo para trabalhar, mas aí acho que vem uma cartada muito certeira da Federação Qatari, que foi escolher justamente o Tintin, porque ele trabalhava no Al-Adra, né, o time que, por exemplo, joga o Lucas Mendes. Então ele já está lá há uns 7 anos, se não estou enganado, no cenário do Qatar, e a seleção inteira é jogador que joga no Qatar, então ele já conhece todo mundo, ele sabe como todo mundo joga. Foi muito mais fácil do que, por exemplo, o Qatar e pegar um outro Carlos Queiroz da vida, um outro nome grande da vida, que não conhecia os jogadores e talvez não fosse dar certo. E esse foi um grande acerto. E talvez isso se valoriza quando a gente pega, por exemplo, antes das eliminatórias começar, estava até lembrando o Yuri disso, o Qatar jogou um torneio na Jordânia, onde participaram também o Irã e o Iraque. O Iraque foi eliminado pelo Qatar mesmo, o Qatar passou pelo Iraque nos pênaltis, a Jordânia perdeu para o Irã, a final foi entre Irã e Qatar, e o Irã deu um banho de bola, foi 4-0 o jogo para o Irã. E aí você pega, vê a semifinal, tá bom, o Irã perdeu várias chances, não sei o quê, mas até mesmo a estratégia, o método do jogo do Tintin Marques armou, ele alterando a equipe durante o jogo, né, para conseguir se consolidar, para não virar uma retranca sem fazer nada. Tanto que em vários momentos o Qatar tem chance de fazer o 4º gol, né? Tudo bem, teve um jogador a mais também durante os acréscimos, isso ajudou. Mas acho que o Tintin Marques, acho que tem que destacar, né, Yuri, por esse pouco tempo de trabalho que ele teve como treinador da seleção, mas esse conhecimento que ele teve dos jogadores, né, para comandar um grande time do país, que faz a diferença na hora da decisão. E o Qatar novamente está na final da Copa da Ásia, aí brigando por um bicampeonato, e dessa vez não vai ser surpresa se for campeão. Esse diferencial foi, inclusive, destacado pelo próprio Tintin Marques na coletiva. Ele fala que a única coisa que ajudou ele nesse trabalho de tão pouco tempo foi já conhecer todos os jogadores, conhecer tão bem os jogadores da seleção Qatari. Ele até comenta, né, que assumiu a seleção no dia 24 de dezembro, né, disse que tem a própria filosofia, o seu próprio jeito de trabalhar, mas que ele não... Mas ele afirmou que o sucesso não é só dele, né? O sucesso, ele compartilhou o sucesso com os dois treinadores anteriores. Eu achei legal também uma fala do Afif, que ele comentou sobre a Copa do Mundo, né? Que não foi nada do que se imaginava, né? O Qatar teve um desempenho pífio, né? Na Copa do Mundo, completamente... Não, nem parece o mesmo time, né? A gente vendo ela jogar na Copa da Ásia, é óbvio que os adversários, né, são de outro nível, são diferentes, o momento é diferente, mas o Afif comenta, né, que a cada torneio, a cada campeonato, a equipe tem evoluído, né? Passou por esse momento difícil da Copa do Mundo, mas que essa campanha da equipe na Copa da Ásia demonstra que o time tem potencial para jogar bem, para jogar mais, para conseguir conquistar mais vitórias. E tem a questão da arbitragem, mas assim, eu não acho que foi tão... Tirando ali o jogo do Uzbequistão, não acho que foi tão determinante, né? Eu nunca gosto de falar tanto de arbitragem, a não ser quando é muito clamoroso, né? Inclusive no próprio jogo contra o Irã, né? O Irã perdeu para si mesmo, né? Embora o Qatar também tenha feito um bom primeiro tempo, pudesse ter matado esse jogo. Mas eu tenho algumas coisas para falar do estilo de jogo de cada equipe, mas eu acho que a gente pode seguir para frente aí com outros comentários, Sof. A gente já vai falar então sobre a final, a projeção da final, mas fica esse comentário sobre a Copa do Qatar. Não é que a gente esperava que o Qatar fosse voar, que o Qatar fosse avançar de fase, mas o problema do Qatar foi que o Qatar não jogou bola. O Qatar simplesmente era medonho de ver o Qatar jogando. E se você realmente pega para ver o jogo do Qatar contra o Irã, o jogo do Qatar contra o Líbano, o jogo do Qatar, os jogos que o Qatar fez aí, não parece a mesma seleção. Então é realmente um outro futebol. Então é realmente estranho. E também você pega a última Copa da Ásia. Por que o Qatar chegou com uma expectativa? Justamente por conta daquilo que o Qatar demonstrou no torneio que foi campeão. A gente ficou na expectativa que o Qatar podia fazer jogos bons contra o Equador, contra Senegal, e o Qatar não fez isso.
Então, acho que isso é um ponto que tem que ficar claro. Não é que a gente achava que o Qatar, por jogar em casa, Sim. ia longe. Não. O Qatar deixou uma expectativa que ele podia apresentar um futebol decente, vamos dizer assim. Porque se a gente pega... Vamos pegar uma seleção, antes de você só completar, vamos pegar uma seleção, acho que eu já trouxe até de exemplo, uma seleção que não foi bem de pontuação, não passou de fase na Copa, mas deixou uma boa impressão. O Canadá. O Canadá é uma seleção que não pontuou, só perdeu, mas foi embora com boas atuações. Deixou uma boa impressão na Copa do Mundo. O Qatar não fez isso, então acho que esse é um ponto que a gente destaca e explica aqui para ninguém achar, nossa, os caras acharam que o Qatar ia ser campeão. Não é assim, faliu. Concordo plenamente. O Qatar chega para a final, né, com uma sequência de 13 jogos sem perder na Copa da Ásia. Né? A última derrota do Qatar no torneio foi em 2015. Foi uma derrota contra o Bahrein, ainda na fase de grupos. E agora, falando de derrota do Qatar, Yuri Casario, eu vou falar para você em uma palavra, dizer qual foi a última derrota do Qatar, inclusive. Você tem uma chance, uma nota, por favor, fale para quem o Qatar perdeu os últimos jogos. Justamente para a Jordânia, né? Exato. Foi o primeiro jogo da Jordânia no ano ali, né? Fez 2 amistosos contra 2 seleções fortes, né? Contra o Qatar e o Japão. Mas, na verdade, tem que lembrar só que a Jordânia, antes do Ano Novo, começa a preparação perdendo pro Líbano. Né? Foi quando eu li, eu falei, cara, que é isso? Né? Eu lembro que eu vi o resultado e falei, mas cara, o que a Jordânia vai fazer? E a Jordânia perde pro Líbano e consegue ganhar do Qatar. E foi a hora que eu falei, cara, essa seleção tá... Eu escrevi, inclusive, né, depois da vitória da Jordânia contra o Qatar, que essa vitória não dizia nada, não é isso que vai nos dizer que a Jordânia vai surpreender. Né? Eu não acreditava que a Jordânia fosse longe no torneio de forma alguma. Até aproveitando essa questão aí para falar um pouco do histórico do confronto, né? Eu peguei os dados do Gol, que é um site confiável, né? Então vamos seguir nele aí, né? O Qatar e a Jordânia se enfrentaram 19 vezes, segundo o Gol, com 11 vitórias do Qatar, 6 vitórias da Jordânia e apenas 2 empates, né? E a Jordânia em 2023 ela chegou a ter uma sequência de 7 jogos sem vitória, né? Sendo 5 derrotas. E esse amistoso, né? As duas equipes estavam jogando com o time titular. Né? Teve ali nada de poupar jogador, tanto o Qatar quanto a Jordânia estavam com o time completo. O Qatar abre o placar com a FIFA de pênalti e a Jordânia vira com gols de Al-Naimat, que é um dos destaques, né, dessa campanha, e do Al-Owan de pênalti também. E tem algumas curiosidades aí que a gente pode passar desse confronto, dessa final do torneio da Copa da Ásia. A Jordânia, se vencer, né, será a 9ª seleção campeã, né? Nós temos 8 campeãs. A última vez que tivemos campeão inédito, claro, foi em 2019 com o próprio Qatar, mas a última vez que a gente teve aí um bicampeão consecutivo foi com o Japão, né, em 2000 e 2004. Outra questão dessa final é a questão de ser um dono da casa, né, de ser um anfitrião disputando a final. A gente teve isso em 7 oportunidades na competição. Foram 4 nas 6 vezes anteriores, né? A gente teve 4 vitórias dos anfitriões. A gente teve o Irã contra o Kuwait em 76, o próprio Kuwait na edição de 80. A gente teve o Japão em 92, e daí só foi ter um anfitrião campeão novamente em 2015 com a Austrália. Nas 2 vezes que isso não aconteceu, foram com os Emirados Árabes em 96 contra a Arábia Saudita e a China em 2004, justamente contra o Japão. E fica a curiosidade, você falou que a Austrália foi a última anfitriã, e quem que está na comissão técnica do Qatar, Yuri Casario, que a gente estava conversando hoje mais cedo? Tim Cahill. Exatamente, completamente aleatório. Eu notei que no jogo contra o Uzbequistão estavam filmando muito ele, né? E normal, o Tim Cahill tá lá, vamos dizer, tribuna de honra, é um dos grandes nomes do futebol asiático, é um campeão do torneio, um campeão com C maiúsculo, né? E tá junto com o Tim Marks nessa caminhada. Vamos ver se leva essa sorte para o Qatar. E em campo, Yuri, como que você espera? A gente falou do retrospecto, mas em campo, pelo que as duas seleções apresentaram até aqui, o que você imagina? Qual que você imagina que vai ser a estratégia de treinadores? Você imagina a Jordânia apostando mais no contra-ataque? O que você acha que vai ser essa grande decisão do sábado? Eu acho que vai ser muito parecido com o que a gente já viu. O Qatar buscando mais a bola, tendo mais a bola. A Jordânia jogando mesmo nos contragolpes. Imagino que a Jordânia vai tentar sufocar já no início. O meu receio é que a Jordânia acabe abrindo o placar e faça o que fez em outros jogos, né? Chame o Qatar para dentro do seu gol e acabe
ali sofrendo uma virada. Eu trouxe algumas informações aqui em relação às duas equipes, aos aspectos táticos e tal. A Jordânia tem 12 gols marcados nesse torneio, o Catar tem 11, o Catar sofreu 4 gols e a Jordânia sofreu 5, então bem parecido aí na questão dos números. A Jordânia é um time que os jogadores apostam muito no 1 contra 1, né? De todos os times da competição, a Jordânia é o terceiro time com mais dribles completados em média por jogo, e ao mesmo tempo também é o terceiro time que em média tem mais desarmes por partida, ou seja, é um time que combate bastante e parte pro duelo individual. O Catar também, por sua vez, aí tem uma solidez defensiva muito grande, e é o time que tem a maior média de bolas afastadas, né? Que a zaga rebate, que a zaga dá balão, que a zaga afasta da zona de perigo, né? É um time muito seguro, inclusive eu vou dar um destaque individual daqui a pouco em relação a essa questão da defesa. Outro aspecto que eu imagino que vai acontecer, que possa acontecer, é das duas equipes jogarem com 3 zagueiros, né? O Catar jogou a maior parte do torneio com 3 zagueiros. Contra o Irã, foi um pouquinho mais conservador, né, na tática. O Catar costuma jogar no 3-5-2, né? Diferente da Jordânia, que joga no 3-4-3, né, com 5 na última linha ali na fase defensiva, né? Mas na fase ofensiva, aquela correria, aquela maluquice que a Jordânia tem aplicado nos jogos. Então acho que vai ser um jogo bem interessante. Eu só estou curioso mesmo em relação a como o Tintin vai montar o Catar, né? Se vai botar o time mais ofensivo. Contra o Irã, chegou a colocar 4 jogadores, né, de frente durante a partida, acabou sofrendo um sufoco ali, né, mas tentou buscar o ataque, e eu acho que é o que o Marques vai tentar fazer, mas eu estou muito curioso para ver a postura da Jordânia, que eu imagino que vai tentar ir para a bafa já no início do jogo. Você falou dessa característica no jogo contra a Coreia, e de fato, nos primeiros minutos a gente já pôde ver a Jordânia dando esse combate, né, logo no começo do jogo, tentando aproveitar falhas de defesa coreana, e até mesmo é assim que sai gols, né? A Jordânia faz o segundo gol, por exemplo, durante a saída de bola da Coreia. Eu achei muito curioso, e você falou dessa questão de 3 zagueiros, é interessante notar, né, como várias seleções jogaram com 3 zagueiros nessa Copa da Ásia, né? Não foi uma vez, né, que a gente foi fazer nossa, vamos dizer, votação de seleção na rodada, a gente notava que o lateral, na verdade, estava jogando como um ala, né? Estava numa linha de 5, né? O próprio seleção do Uzbequistão, que, por exemplo, a gente vai fazer isso semana que vem, mas eu já vou adiantar aqui, eu coloquei o Tomaguev como lateral esquerdo, o Tomaguev jogou nessa linha de 5, ou seja, não foi propriamente um lateral esquerdo, né? Então, não é uma exclusividade do Catar, a gente viu várias seleções fazendo isso durante a Copa da Ásia. Eu ia comentar sobre isso também. A gente vinha, não vou lembrar agora a época ali, o ano, né? Mas há uns anos atrás, o esquema com 3 zagueiros era dado como morto, né? No futebol. E hoje a gente vê que não é bem assim, né? O futebol ele é cíclico, né? As estratégias, as táticas, elas vão e voltam, vão sendo adaptadas aí conforme as evoluções. E a gente tem essa questão do zagueiro líbero, né? Que a gente pode dizer, né? Por exemplo, no Catar é o Lucas Mendes, que faz muito mais isso, né? Que sai um pouco mais pro jogo, né? Até porque o Lucas Mendes é na lateral esquerda, a gente tem que lembrar disso, agora ele tá jogando como zagueiro, é um cara aí que dá para chamar a atenção. E a gente vai ter o duelo de craques, né, Yuri? Talvez a decisão do craque do campeonato, talvez não, será, né, muito durante quem sair com o título vai ser o craque do campeonato, tem como falar, são 2 caras que a gente já chamou a atenção, né, Altamari e a FIFA também tem seus aliados, não estão sozinhos, né, talvez o Altamari saia em vantagem nisso, que é o Al-Naimati, aparecendo muito mais do que o Al-Moez Ali, é o Al-Moez Ali que você trouxe até no último minuto da Copa da Ásia, fez o gol, né, que botou ele na segunda colocação isolada, como artilheiro da Copa da Ásia, só atrás do Alidai, mas na decisão que o herói pode surgir, né, até mesmo a FIFA, o Tamari, o Al-Naimati, né, são craques aí que estão para a extrema, e tá mesmo os goleiros, né, principalmente o Barchan, né, tá, vamos dizer, numa Copa da Ásia melhor que o Yazet, mas o Yazet talvez não tenha sido exigido tanto, vamos dizer assim, né, principalmente esse mata-mata, mas acho que essa briga de craque vai ser um ponto muito interessante para a gente acompanhar essa decisão. A gente não conversou antes, né, de gravar o programa, mas eu separei 4 duelos individuais dessa edição da final e você adivinhou 3. Então vamos começar por esse duelo aí dos craques do campeonato, né? Sem dúvida,
nenhuma, foram os dois jogadores que mais encantaram, que mais fizeram por merecer todo esse holofote. O Afif hoje é o vice-artilheiro do torneio, né? Tá com 5 gols, o artilheiro é o Hussein do Iraque com 6. Para o Afif fazer um gol aí não seria nenhuma surpresa, né? E o Afif também tem 3 assistências, então ele é o líder em assistências do torneio e vice-líder na artilharia, né? Participou diretamente de 8 gols, e fora outros gols, por exemplo, o terceiro gol do Qatar contra o Irã, ele que iniciou a jogada, né? Ele que faz o cruzamento, que a zaga afasta, e, enfim, o lance acontece. O jogo todo do Qatar passa por ele ali pelo lado esquerdo, né? Ele participa o tempo todo das ações ofensivas. E um dado interessante que eu encontrei aqui é que o Afif ele não é alto, né? Dá para ver, ele tem 1,77 só de altura, mas ele ganha muito nos duelos aéreos. Isso é muito interessante da gente notar. Algo que a gente vai ver, e eu acho que é muito legal da gente perceber isso durante a final, é que eles vão se cruzar, né? Os dois craques aí, porque o Altamari cai mais pelo lado direito, então eles vão estar se combatendo ali, né? Então vai ser bem interessante, vão se esbarrar durante os 90 minutos. O Altamari tem 3 gols e 1 assistência, né? Mas quem viu os jogos viu que ele é o motor do time, né? Ele que faz o time ir para cima com aquela velocidade toda. E tanto o Afif quanto o Tamari eles finalizam muito, né? Eles não têm muito rodeio, não. Abriu espaço para bater, eles estão batendo pro gol. Então eu acho que esse duelo aí vai ser o grande duelo da final. Eu tenho o meu preferido, né? Na verdade, quem não tá torcendo para Jordânia, quem não tá torcendo para o Altamari tá errado, vocês sabem disso. Mas vamos ver aí o que vai rolar. Posso falar já dos outros 3 duelos que eu separei? Então, o Al-Muezzali e o Al-Naimati, né? O Al-Naimati, ele tem sido um dos destaques, ele marcou contra o Qatar nesse amistoso que a gente comentou, né? Ele tem 3 gols e 2 assistências no torneio. Uma coisa interessante é que ele joga no Qatar, né? Ele joga no Al-Ahly do Qatar, então ele conhece bem o futebol local, tem tido entrosamento, né, absurdo com o Altamari aí. E o Al-Muezzali, ele também tem participado bem das partidas ali com gols, né? Fez 2 gols, inclusive o decisivo contra o Irã, tem 2 assistências, mas ele tá um pouquinho mais apagado, né? Principalmente se a gente comparar, né, com 2019, que ele fez 9 gols durante o torneio. Mas a gente falou ali desse recorde, né, ali que ele tá buscando do Ali Daei, que tem 14 gols. Né, se ele faz um hat-trick na final, ele empataria com a Ali Daei, né? Seria algo muito, muito interessante. O outro duelo é o Barshan e o Yaceb Abdullaila. O Barshan é um goleiro mais novo, né? Mas que tem demonstrado um desempenho muito bom, né? Inclusive no jogo contra o Uzbequistão ali com os pênaltis que ele pega. Ele fez 17 defesas no torneio, um desempenho muito parecido com o do Yaceb, que teve 16 defesas. E o Abdullah é um goleiro um pouquinho mais velho, tem 31 anos, né? E ele já joga na Arábia Saudita, né? Na segunda divisão da Arábia Saudita, pelo Al Jabalain. E o outro duelo é justamente um duelo defensivo, né? Entre os 2 principais zagueiros aí das equipes. Primeiro, o Lucas Mendes, né? O brasileiro aí. Ele, no SofaScore, lá, né? Que é um dos principais sites aí de estatísticas, o Lucas Mendes é o segundo jogador do Qatar com a melhor nota, né? Ele está atrás só do próprio Afif. Uma coisa que me chamou a atenção é que ele jogou do lado direito, né? No jogo contra o Irã, na linha defensiva, mas normalmente ele joga do lado esquerdo ali, como você bem frisou, né? Ele é lateral esquerdo de origem, mas tem atuado como zagueiro. E do lado da Jordânia, quem tem se destacado aí é o Yassan Al-Arabi. Ele é o homem do meio, né, da linha de 3 zagueiros, e também tem se destacado principalmente ali nas bolas afastadas, nas bolas aéreas. Uma informação que eu ia comentar quando você falou da questão do apoio ali da Palestina, né, que eu até comentei com você antes da gente gravar, do Al-Batat da Palestina, que fez um bom campeonato, né, fez um bom torneio, e inclusive conseguiu aí uma transferência para um time da Jordânia, ele que estava jogando numa equipe lá da Palestina mesmo. E, enfim, esses são os duelos que eu acho que serão os duelos individuais aí que serão interessantes da gente acompanhar nessa decisão.
Pois é, fiquemos de olho, então, o Yuri Casares deu a letra, e eu só queria destacar que o Neymar, você falou que ele fez 3 gols, e é incrível que ele faz 3 gols em jogos grandes, né? Ele faz gol contra a Coreia do Sul na primeira fase, depois faz contra o Iraque e faz contra a Coreia do Sul de novo, ou seja, 3 gols em jogos importantíssimos, jogos grandes, né? Não que, jogo pequeno não aparece, né? A gente não foi um jogo muito grande. Enfim, fica esse ponto. E agora, para fechar, o povo quer saber, Yuri Casares, qual é o seu palpite? Não dá para fugir aqui no podcast. Qual é o seu palpite? Banque o Marcos Carvalho, que está com um aproveitamento muito bom lá na Copa Africana de Nações. E agora é o seu momento de brilhar. Antes de dar o palpite, eu vou falar de outro duelo. Esse duelo, eu acho que é o maior da final, Saf. Que é entre o árbitro e o VAR. Né, a gente teve ainda mais com o Qatar jogando. A gente teve torneio, as arbitragens foram muito ruins, assim, não só, a gente não tá falando só da ajudinha pro Qatar, do erro lá contra a Jordânia, em todos os jogos, assim, uma muleta, né, o VAR virou lances uma muleta. clamorosos que precisam de VAR, né, é algo absurdo. É absurdo. Então, eu vou falar quem que é o árbitro da final, que já tá definido, tá? É o chinês Man Ning, de 44 anos. Ele apitou 3 jogos dessa edição. Ele apitou Coreia e Bahrein na primeira fase. Apitou Irã e Japão, que eu também acho que ele ficou devendo ali um pouquinho, mas, né, beleza, passa. E ele apitou Catar e Palestina. Que foi cobrado. Não, talvez os jogos que o pessoal reclame, dos jogos do Qatar, o jogo, vamos dizer assim, teve menos razão, que são lances discutíveis. Porque, vamos lembrar que os erros a favor do Qatar. Contra o Tajiquistão, uma falta clara, não marcada pelo Tajiquistão no gol. Contra o Uzbequistão, não precisa nem falar. A expulsão do Barshan, que era nítida, e o juiz e o VAR. Eu acho que esse foi o grande problema. Nos jogos do Qatar, tudo bem o juiz deixar passar, mas o VAR não agia. E acho que isso que deixa você meio assim, com aquele pé atrás da orelha, né? Pô, porque era lance, tudo bem, o juiz não marcar em campo, acontece, o cara erra, não tem visão. Mas o VAR nem chamar para ver como aconteceu nessas 3 partidas, principalmente no lance do Barshan, que para mim é um absurdo. Enfim, mas fica o ponto que ao menos é a primeira lição, né? Que talvez o grande problema no jogo contra o Irã foi terem botado um árbitro árabe. Eu falei isso até pro Yuri, e isso também talvez tenha sido a maior reclamação dos persas. Porque quem foi lá, quem apitou foi um árbitro do Kuwait, se eu não estou enganado, a semifinal. E, cara, a gente sabe a questão dos países árabes com o Irã. E assim, da mesma forma como no jogo lá do Iraque contra a Jordânia, foi um árbitro iraniano que, pô, sabe, é pedir para dar problema. Então, agora, ainda bem que vai ser um chinês. Tem esse jogo contra a Palestina que fica esse pouco atrás da orelha, mas como eu falei, foi, vamos dizer assim, dos jogos que o pessoal reclama da arbitragem, né, nos 2 gols do Qatar, né, no pênalti e no primeiro gol reclama de uma potencial falta, são, vamos dizer, os jogos mais discutíveis. Dá para você debater, não foi, acontece, o pé tá erguido, foi pênalti. Os outros não tem nem o que falar, ao menos tem esse ponto, né? Eu até no minuto da Copa da Ásia eu concordei com as marcações dele, né, no jogo contra a Palestina, mas só para levantar essa polêmica. Vamos pro palpite, então. Eu vou te falar que é mais torcida do que palpite. Se fosse apostar dinheiro, eu ia apostar no Qatar, mas eu vou colocar 2-1 para a Jordânia. Eu não vou meter placar, mas eu também vou meter a torcida para a Jordânia. E aqui não é só puramente, o Qatar, seleção sem graça, mas não, eu acho que é sempre legal a gente ver uma seleção sendo campeã pela primeira vez, né? Acho que isso é muito legal. E para estimular a Jordânia. Eu tava torcendo pro Irã, assim, desde o campeonato, né? A seleção que eu gosto e tal. Mas não deu, então vamos para a Jordânia. Mas esse ponto de ser a primeira vez vai ser muito legal, e também tem toda essa questão. E a questão, a gente sempre fala, né? Óbvio, a Copa da Ásia é legal, mas o carro-chefe do Ponte Verde são as eliminatórias para a Copa. E, cara, o grupo da Jordânia nas eliminatórias pós-Copa da Ásia vai ficar uma parada muito, muito, muito interessante e muito legal. É que a Jordânia começou mal, né? Exato, e só tem Arábia Saudita e Tajiquistão no grupo, ou seja, vai ser muito. Isso é assunto pro mês que vem, claro, mas vai ser muito legal acompanhar essas 4 rodadas finais, porque algum grande pode dançar, hein? Só vou dar essa deixa aqui. Então é isso, pessoal. Nesse sábado, dia 10 de fevereiro, meio-dia, jogo transmitido pela ESPN e pelo Star Plus, para você que não sabe, temos essa grande final entre Jordânia e Qatar, na qual eu e Yuri Casares palpitamos com a vitória da Jordânia, muito mais uma torcida que palpite, mas fazer o quê? Não tem para onde fugir quando o coração manda, né? Quando o coração pede. A gente agradece a todo mundo que está nessa cobertura. A nossa cobertura não vai acabar. Ô, Yuri, posso revelar a surpresa da final ou você revela? Manda abraço. Então, para você que está ouvindo aqui esse podcast antes da final, que é para fazer o esquenta, a pré-final, se liga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerde_, que pós-jogo
pós-jogo, eu e o Yuri Casares vamos entrar ao vivo com a última edição do Minuto da Copa da Ásia. A 23ª edição do Minuto da Copa da Ásia será ao vivo, pós-final, para analisar esse grande duelo decisivo, analisar quem foi o campeão, analisar a partida. E semana que vem a gente volta com uma outra edição do podcast para fazer a passada de régua final do torneio, para vocês ouvirem nossas seleções, enfim, para a gente comentar tudo que foi essa Copa da Ásia. Então, eu e Yuri Casares esperamos você no sabadão, pós-final. Então, se o jogo acabar no tempo normal, bota ali umas 2 horas, 2h30. Se acabar na prorrogação, 3 horas, ficar ali uma meia horinha batendo papo com você no nosso canal no YouTube. Então, já programa aí, já fica ligado, a gente espera a sua companhia. E eu agradeço, Yuri Casares, pela sua companhia nessa noite de quinta-feira, para a gente fazer esse esquenta bem legal para todo mundo aí com conteúdo mastigadinho para assistir esse grande jogo que será entre Jordânia e Catar. Valeu, Saf, valeu. E, pô, eu imagino que seja o conteúdo mais completo aí em língua portuguesa dessa final. Então, realmente vale a pena escutar essa 1 hora de bate-papo. Pois é, você foi daqueles que arrastou até o final para ver se a gente estava falando, se foi bug, a gente está falando aqui ainda, trate de voltar. E se você escutou tudo, se animou, se empolgou, mande para o seu amigo que vai acompanhar a final da Copa da Ásia com você, faz ele escutar aí nessa sexta-feira. Óbvio, não tem como a gente gravar com muita antecedência, né? Porque a semifinal foi na quarta, a final já no sábado, não tem muito gap. Nós temos nossas vidas também, né? Não podemos passar por cima dos nossos trabalhos, nossos obstáculos e outras questões mais. Mas agradeço, Yuri, agradeço a você que esteve aí nessa 1 horinha com a gente. Fica o convite mais uma vez para o sabadão para você estar conosco e também para seguir o Conte Verde, para acompanhar toda a nossa cobertura, Copa Africana das Nações, eliminatórias, que a gente já deu a deixa aqui, que em março já volta, eliminatórias asiáticas, então já vira a chave rapidinho, saindo da Copa da Ásia para eliminatórias. E claro, tudo que acontece no futebol de seleções. Conte Verde, os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo passam por aqui. Até o próximo!